Olá pessoal, aqui Thiago Trindade da Conceito Gestão Corporativa. Estamos aqui com mais um episódio do Executores Podcast, o podcast de quem faz acontecer. Comigo aqui está meu sócio, irmão e amigo Renato Trindade, Head de Excelência de Negócios da Conceito. Fala Renato, seja muito bem-vindo. Obrigado, Thiago. Vamos lá, vamos falar desse papo aí que é quente, está super quente, a gente vê bastante gente se movimentando e vai ser legal. Então, vamos junto, vamos nessa. O tema de hoje, pessoal, é Inovação 2025. Menos hype e mais execução. O tema já veio para chacoalhar, um tema já para a gente colocar aí, ficar em alerta, né, ligar o radar. E é muito disso que a gente quer trazer para cá, trazer aquilo que está acontecendo no mundo dos negócios, que é relevante para o empresário, para o executivo do negócio nacional, da empresa que está atuando aí no Brasil, e precisa de insumo prático das trincheiras do dia a dia para poder tomar decisão e não ficar para trás. Ser eficiente, ser inovador, colocar a sua empresa na vanguarda daquilo que são melhores práticas. E por que menos hype, né, Renato? Tem muita moda. Né, cara? Tem muita moda quando a gente fala de tecnologia, de inovação, até de inteligência artificial. E já de início, cara, trazendo aqui luz sobre o tema inovação, empresas feitas para vencer, eu vou citar o Jim Collins. Ele fala nas suas inúmeras pesquisas que tecnologias, inovação, as empresas realmente campeãs ao longo das décadas são aquelas que adotam as tecnologias certas, a inovação certa para o seu modelo de negócio. Quando a gente fala de hype, é não seguir moda, mas ser muito eficaz, ser muito eficiente. Então, vamos nessa aí, vamos bater essa bola. Bora. Vamos lá. Inovação 2025. Vamos dar um pouco de contexto então, Renato? Falar de um pouquinho de inovação, cara. Acho que a gente pode falar de inovação de uma maneira mais franca a partir ali das .com, né? 99 e 2000, a gente já começa ali com o advento da internet em larga escala, empresas mais digitais focadas na internet, a gente tem o colapso dessas .com, e ali começam a nascer ou começam, digamos, tracionar empresas importantes como o Google, um pouco lá depois o Facebook, a própria Amazon, né? A gente tinha Yahoo antes do próprio Google. Então ali a gente começou a perceber uma atração grande de empresas já focadas em internet, em escalabilidade, né? Talvez a coisa ganhou corpo a partir do ano de 2010, década de 2010. A gente tem um autor chamado Steve Blank, que é um professor ali do Vale do Silício, de Stanford, e ele já vem falando muito sobre inovação disruptiva, modelo de inovação em empresas, tanto de tecnologia quanto empresas tradicionais. No ano da década de 2010, Renato, a gente teve muita empresa chegando e crescendo e passamos por eventos importantes que trouxe maturidade, onde a gente pôde separar homens de meninos aí, quem era a startup realmente estava ali para dar resultado, e empresas que eventualmente não vingariam, e com a pandemia ficou muito claro quem era quem. Existia uma abertura de mercado com muita aposta, com muito capital, tanto de corporate venture capital, que é o capital interno de empresas para investir em startups e inovação, como capital para acelerar startups de fundos, digamos assim. E na pandemia, houve uma separação muito grande daquilo que seria alocado de recursos por conta de quem dava resultado ou não dava, porque o dinheiro passou a ficar restrito. Esse foi um primeiro contexto, Renato. Acho que vale a pena falar de pandemia para cá, qual a sua percepção sobre inovação, sobre investimento, o que a gente tem visto em empresas modernas, com o próprio Mercado Livre e inovação de maneira geral. Legal. Bom, falando de 2020, a gente estava num cenário em crescimento, né, no Brasil, a gente viu um ambiente produtivo, e aí veio a pandemia ali em fevereiro de 2020, março de 2020, de fato, a gente estava tudo em casa, né? E eu me lembro, Thiago, que foi uma incerteza muito grande, né, os primeiros meses. Porém, o que a gente teve nesse período? Uma mudança de comportamento do consumidor. Aqueles que não tinham ainda contato com o smartphone, mas que isso fosse difícil já na época, pelo menos o WhatsApp o pessoal já estava usando bastante. Então, o que a gente tinha já? Uma capilaridade do meio de comunicação, né, do smartphone. Todo mundo tinha. Não, todo mundo, vamos falar aí, a maioria das pessoas, né? A gente sabe que as exceções existem. Porém, a utilização desse meio era
simplesmente para rede social, WhatsApp, e aí você vê alguns serviços básicos sendo interrompidos, porque a gente não pode mais ir na loja, a gente não pode mais ir no shopping, a gente não consegue mais... Isso eu estou falando no contexto do e-commerce, né? E aí houve um aumento gigantesco das compras e usuários únicos, principalmente, dentro do e-commerce. O Mercado Livre, falando especificamente de onde eu estava, ficou apenas ali um mês, um ambiente de incerteza. A gente sabe que alguns negócios quebraram, alguns modelos foram disruptados, mas o cenário, por exemplo, do e-commerce cresceu bastante, então tinha muito dinheiro entrando em algumas empresas. O dinheiro saiu de alguns lugares e foi para outro. Mas aí a gente vê o advento da guerra da Ucrânia, a gente vê aí o movimento das eleições, geopolítica bastante bagunçada, né? Muitos anseios ali, como você costuma dizer, diferentes e isso pulsando, né? Seja na Europa, seja nos Estados Unidos, aqui na América do Sul também. Então a gente viu o capital começar a diminuir, né? Esses investimentos em empresas que não davam lucro começou a ser mais pensado pelos investidores. Então eu acho que tem um ponto de ruptura ali em 2022 e a gente viu muita empresa aí, né? De fato, empresas que não davam resultado. E aí hoje, caminhando um pouco aí para 2025, 3 anos após esse cenário, a gente continua olhando para um cenário de eficiência. Então, antes o que era, digamos assim, entre aspas, aceito, um capital de risco sendo colocado na mão de pessoas que eram sonhadoras e tinham aquele desejo de mudar o mundo, que eu acho legal quando a galera fala. Eu ouvi uma pessoa me falando uma vez, porque o fulano de tal, ele é gerente de produto, aquela galera que quer mudar o mundo. Mudar o mundo. Boa. Que legal, né? Você quer mudar o mundo, mas queimando dinheiro dos outros, isso é muito fácil. Eu quero ver você mudar o mundo sendo eficiente, entregando resultado, entregando valor para o cliente lá na ponta. Isso, de fato, para mim, é mudar o mundo. E a gente volta, Thiago, finalizando minha fala aqui, para o que sempre funcionou. Né? Quando a gente vê ambientes desafiadores, economicamente dizendo, a gente volta às bases, né? Volta às raízes, que é a eficiência, que é valor real percebido, que é olhar para um futuro investimento em P&D, em pesquisa e desenvolvimento, mas olhar para aquilo com cuidado. Ele precisa dar ROI, ele precisa dar retorno. Então a gente parou de queimar dinheiro de investidor. O dinheiro está mais caro na praça. Eu acho que esse é o pano de fundo aí que eu vi nos últimos anos. Legal, Renato. Legal. E é interessante que uma coisa não precisa eliminar a outra. Eu acho que o advento da questão da inovação de forma ampla, talvez até mais democratizada nas últimas 2 décadas, especialmente a década passada, foi muito interessante para a gente entender que é possível colocar modelos disruptivos ou modelos de inovação incremental no contexto de empresas já com legado. Empresas conservadoras, empresas que já operam há muito tempo em mercados consolidados. Até porque a gente tem a questão da aceleração ou da diminuição da curva de vida dos produtos e serviços, né? Uma uberização da experiência das pessoas, digamos assim, se a gente puder usar esse termo, as pessoas estão cada vez mais ávidas e conscientes do que pode ser feito, com melhor qualidade, com mais eficiência, especialmente com tecnologias emergentes, antes não possíveis, né? Se você quisesse inovar nos anos 90, você não ia poder, porque não tinha base lançada, não tinha base instalada para isso, nem internet, nem tecnologia, nem consciência do seu público, da sociedade. Então, quando a gente fala de negócio, é muito sobre fatores combinados. Não adianta só ter vontade, você tem que estar no momento certo, né? Se a gente colocasse o carro para rodar antes das pessoas terem a utilização dos animais, né, a tração animal em larga escala e os problemas oriundos disso, o carro eventualmente não emplacaria. Mas a sociedade já pedia por algo melhor. Ela não sabia o que, mas ela precisava. A mesma coisa são as tecnologias emergentes que puxam para a questão da inovação. Então é muito bom o que aconteceu. Só que, como tudo na vida, a gente passa por um momento de filtrar, de melhorar, de separar o joio do trigo do joio, né? O que é bom do que é ruim e o que realmente vale a pena.
Então, quando a gente fala de focar em eficiência, que as empresas estão focando em eficiência, não é que elas esqueceram de inovar, pessoal. Elas estão muito mais focadas em dar resultado. Coisa que muitas vezes a maneira como as startups, novas empresas eram valorizadas, não previa isso, não privilegiava isso. Somente olhava-se top line, métricas de vaidade, crescimento, utilização, o cohort no sentido de novos entrantes, e pouco se olhava para resultado numa queima de caixa desenfreada. E aí, quando a gente olha que isso vai ficando caro e difícil e não dá para fazer apostas num contexto em que existe muita insegurança, é aí que empresas... Aí é uma brincadeira, Renato. Não são unicórnios, mas camelos vão não só sobreviver, mas surfar uma grande onda. Então, a gente não está instigando a empresa a continuar fazendo o que sempre fez. Não é esse o ponto, gente. É como eu continuo gerando valor para o mercado, trazendo esses elementos de inovação que foram muito desenvolvidos na última década, mas sem esquecer de resultado, sem esquecer de eficiência. E trazendo para o nosso contexto de mundo hoje, Renato. E isso é muito interessante. A gente viveu uma pandemia, ninguém jamais pensaria algo do tipo, eu nunca imaginei viver isso, ainda mais no começo do empreendimento. A Concepto era bem jovenzinha quando isso aconteceu, estava ali nos seus primeiros 2 anos. Eu tinha 2 crianças, 2 bebês, você também viveu isso com uma criança pequena, e a gente passou por questões que a gente nem sabia o que ia acontecer e conseguimos vencer. E a gente achou que ia ficar tudo bem depois daquilo, né? Opa, certo. Mas aí acontece o que sempre aconteceu no mundo, mas de forma escalada. Guerras, questões econômicas, inflação, desaceleração da China, conflitos comerciais. Hoje, a gente está falando hoje aqui no final de abril, esse episódio deve ser lançado aí em meados de maio, está falando do tarifaço do Trump, que parece ser de forma orquestrada olhar para os interesses nacionais, mas a gente controla os inputs, não consegue na economia controlar os outputs. O mercado está mexido, é fato. Isso vai trazer tanto dificuldades quanto benefícios, principalmente benefícios, para aqueles que estiverem acordados. Um país como o Brasil, Renato, é um país que tem uma cadeia produtiva importante, muito forte em commodities, e tem vários elementos que, se bem desenvolvidos, podem fornecer para o mundo muita coisa relevante, pode abraçar. Thiago, mas o Brasil tem uma insegurança fiscal, jurídica, política. Ok, mas a gente ainda é um país democrático, ainda temos bases lançadas. E se a gente olhar para o contexto de mundo, não está muito legal por aí, não. Se a gente olhar lá para o leste, você tem guerra. Você olha para a China, você tem um processo das indústrias voltando para a sua base local ou indo para outros mercados mais abertos, mais democráticos. Você tem conflitos nos Estados Unidos colocando barreiras comerciais. Então, por conta não talvez do que a gente faz como lição de casa, mas por uma questão de mercado mundial, a gente pode surfar essa onda. Né? Então, ou seja, as coisas estão mexidas, isso que eu quero trazer. E elas não vão mudar. Elas não vão mudar, a gente está no mundo fluido, líquido. Eu vi inclusive uma notícia, Thiago, sobre a China, que é um grande consumidor de soja, está mudando a intenção de compra. Eu acredito que o Brasil, a gente pode confirmar essa, mas o Brasil é o segundo fornecedor de soja. Olha a oportunidade para o mercado agro. As taxas subindo, os Estados Unidos abrem um mercado que não existia para o Brasil. E aí, quando a gente pensa em estar preparado, o quanto a gente trabalhou as bases para que a gente possa invadir também mercados que pertenciam aos Estados Unidos, como mercados de máquinas, equipamentos, mercado de inteligência. Né? Então, é comum a gente ver mudar rápido esse comportamento e a commodity sair de um lugar e começar a ir para o outro. Mas não é tão comum assim a gente ver tecnologias serem transferidas de um lugar para o outro, né? A China está aí para dizer, a China virou a fábrica do mundo, né, nas últimas décadas. Então tem várias empresas que estão tentando fazer esse retorno, né? Não necessariamente para o seu país de origem. Imagina a gente trazer ali a competitividade que a gente tem da China para os Estados Unidos ou para a Alemanha. Embora a Alemanha seja um país bastante industrializado, mas por que não Índia? Por que não a gente olhar para Bangladesh, para outros países? Tigres asiáticos. E por que não o Brasil? Então,
aí todo o desafio que a gente entende, econômico, complexo, tributário, nosso país, mas ainda assim há espaço nesse cenário global mexido, como a gente tem dito. Exatamente, Renato. E o que a gente percebe é que não há mais espaço para passividade. Acho que houve alguns momentos em nossa economia e se você encaixasse o jogo, o próprio mercado te puxaria. O advento ali do milagre econômico, né, a industrialização do país na década de 70, início de 80, né, a gente teve um ou outro momento ali que as empresas conseguiam suprir uma demanda já existente. Hoje, quem não trabalha ativamente e intencional em desenhar o seu jogo e como eu vou aproveitar as alavancas de mercado para poder crescer e melhorar, me manter relevante, certamente não existe mais espaço. Isso aí não tem como continuar. É fundamental a gente ser ativo e intencional. E por que geralmente muitas empresas não fazem? Porque dá trabalho a gente pensar, né? A nossa natureza ela vai sempre querer poupar energia. Eu acertei o jogo, estou vendendo, tem uma estrutura de distribuição, um portfólio de produtos, toda uma estrutura criada para atender aquele determinado mercado, canais de aquisição, canais de vendas, com processos já bem claros, bem estabelecidos. Mas a questão é que aquilo que serviu para ontem não serve mais para hoje. É preciso estar atento e entender efetivamente o que mercado, sociedade estão solicitando dentro daquela minha cadeia, dentro daquele ecossistema em que eu atuo. E aí, Renato, acho que o ponto... Pode falar. Eu acredito que a gente precisa entender e conscientizar os nossos clientes e colegas aí que esse, de fato, é o novo normal. Exato. A gente viveu um tempo de tranquilidade, digamos assim, olhando para a hegemonia ali dos Estados Unidos, né, do pós-guerra, principalmente. Então, a gente tinha ali atores, né, na Europa que estavam precisando se reconstruir, então os Estados Unidos se beneficiou disso por muitos anos. E aí a gente vê agora uma polarização do poder. E essa guerra comercial, essa guerra cultural também, né, Thiago? É importante dizer. Ela chegou num ponto que não tem mais retorno. Então acho que o novo normal é o que sempre existiu no mundo. As guerras, os conflitos, os países querendo se fortalecer, né, talvez fechando até fronteiras. Então, é preciso se adaptar a esse novo cenário. E sempre foi o cenário que a gente viveu no mundo inteiro, mas nossa geração não está acostumada porque a gente viveu esse momento de tranquilidade. Teve evento que... a gente teve várias crises, tivemos, porém eram eventos mais localizados e de acordo, por exemplo, a crise lá de 2008, né? Falando de um mundo globalizado naturalmente, o que aconteceu ali nos Estados Unidos ia replicar para os outros mercados, né? Falando de um mercado que se autorregula. Porém, falando de nação e conflito entre elas, a gente está vendo algo que sempre acontece. Então, esse impacto dessa mudança nos negócios ele tem que ser aceito como o normal daqui para frente. Perfeito, Renato. Exatamente isso. A frequência com que grandes eventos acontecem e mexem com toda uma cadeia de entrega, de desenvolvimento, a cadeia econômica é cada vez maior. A frequência com que as coisas acontecem. E isso não vai parar. Como você disse, países trabalhando pelo seu próprio interesse, o mercado financeiro mexido, a percepção da sociedade, anseios sociais reverberando cada vez mais. Então, isso não vai mudar. A questão é como é que a gente consegue navegar no mundo desse? A gente costuma brincar que não é com um transatlântico que a gente vai vencer essa guerra. Vai ser provavelmente com um barco mais ligeiro, um barco potente, mais ligeiro para a gente poder manobrar muito mais rápido. E aí entra aquilo que a gente prega muito aqui, tem estudado já quase uma década, quem sabe pelo menos metade de uma década, é um modelo de gestão moderno, Renato, que é sobre ambidestria. Então, eu preciso sim inovar, eu preciso sim estar atento às necessidades do meu mercado, ser vanguarda, ser relevante. Ao mesmo tempo, eu não posso esquecer da questão da eficiência, tá? Resultado. E aí existe uma combinação entre aquilo que foi desenvolvido na última década, que é muita inovação, metodologias ágeis que foram incorporadas nesse processo de inovação e tecnologia, com o mundo conservador, a escola clássica de gestão,
que é uma escola que fala muito de eficiência. Então, é na junção desses dois mundos que a gente entende que está o equilíbrio, na junção desses dois mundos que a gente entende que está o caminho para que as empresas vençam o jogo. Esse é o grande desafio. Quando a gente fala de inovação, Renato, propriamente dita, porque muitas empresas desacreditaram e desligaram a chavinha da inovação disruptiva, da aposta em startups, ou até do Corporate Venture Capital, que é o capital interno para investir em inovação, porque justamente não dava resultado. E qual é o grande problema muitas vezes? Algumas iniciativas funcionavam, algumas iniciativas geravam a primeira atração, mas elas não estavam conectadas ao todo core da empresa. Ou seja, você tinha ali uma galera que estava trabalhando com squads, um modelo de gestão ágil, uma pegada jovem, sendo disruptivo, e na hora de a gente transferir esse conhecimento, ele não passava para todo o core da empresa, para toda a estrutura da empresa, porque era uma estrutura quase que separada. Era visto como um organismo. É uma área, né? Uma área. Uma área à parte. É igual a gente fala, Thiago, para a área de melhoria contínua. Não deveria existir. Deveria existir, sim, profissionais que ensinam, que educam, que dão caminho, mas quando você separa e coloca a responsabilidade, por exemplo, de melhoria vir do projeto da área de melhoria contínua ou da área de Sigma, você está tirando a responsabilidade dos times se apossarem daquele conhecimento e entregar. É o que eu vi em muitos lugares. E falando de inovação também, né? Inovação geralmente, olhando aqui para o estereótipo ou para o arquétipo do cara de inovação, geralmente se pensa no cara de coque samurai, né? Que vai com um monte de papel na mão, colando post-it em todo lugar, e depois que ele vira as costas, o pessoal fala, porra, vamos voltar ao trabalho? Vamos voltar ao trabalho de verdade? Exato, e não é isso. Inovação desse jeito, de fato, que é o abraçador de árvore, tem mais espaço. Então foi um modismo. Agora a inovação que olha para frente, olha de fato para a solução, né, como você disse aí, acopla ao mercado, acopla o que a gente faz de bom hoje, mais olhando para o futuro, isso sempre vai ter espaço. Porém tem uma cereja do bolo aí, né, Thiago? Tem que dar ROI. Tem que comprovar retorno do investimento. Então, antes, é como a gente faz em projetos de melhoria, de eficiência operacional. Você tem uma série de ações para executar. Quais delas, de um plano de ação, por exemplo, de 100 ações, quais delas você vai fazer primeiro? Aquelas que dão mais resultado e o esforço é menor. Então, o contexto de inovação é o mesmo ponto. O que você vai fazer primeiro? Aquilo que traz retorno com menor esforço. E quando a gente fala menor esforço, é menos dinheiro investido, menos tempo, mais agilidade para você entregar aquela solução. Eu acho que nesse contexto não existe nada de novo, né? A gente está retornando às bases. Porém, é preciso ser intencional, né, Thiago, para essa cultura de inovação ela seja difundida entre as pessoas. Exatamente. Não seja mais a responsabilidade de uma equipe, ou de uma pessoa, ou de um consultor. É papel da empresa inteira. Aí a gente vai falar, claro, não tem como não passar pela alta liderança da empresa. Exatamente, Renato. Inovação, assim como a área de eficiência, não pode ser entendido como um organismo estranho. Assim como o nosso corpo, quando existe um organismo estranho, diferente, ele vai tentar expulsar, vai tentar banir, né? Ele vai tentar interromper o processo daquele agente estranho. Então, quando uma corporação, seja ela de pequeno, médio ou grande porte, vê um corpo estranho, diferente daquilo que é o habitual, ela naturalmente vai repudiar, vai segurar, ela vai travar. Isso é instintivo, né, Renato? Não é uma questão de, olha, nós não queremos melhorar, nós não queremos um novo. Não, é instintivo. Então, a gente precisa conectar a questão da inovação ao dia a dia da companhia. E para que isso aconteça, não pode ser abrupto. E o que a gente prega aqui dentro é justamente essa ambidestria. Você começa com elementos ligados à gestão, uma gestão moderna. Que é trazer para o dia a dia a colaboração. Trazer para o dia a dia rodar de uma maneira mais horizontal, não verticalizada na cadeia de decisão. Trazer muito claro para as equipes, para os setores, essa combinação de competências, colaboração em desafios. Ter muito claro
quais são as diretrizes da companhia, como ela gera valor para o mercado, como ela aterriza isso em diretrizes claras para um ano e que problemas principais ela vai resolver. E aí, com um modelo de gestão, com um método, você consegue colocar isso de forma paulatina, de forma, vamos dizer, muito com baixa fricção no dia a dia da empresa, das pessoas. E, como o Renato disse, é necessário que a alta direção esteja comprada. Uma vez que isso acontece, a gente consegue permear os corredores e fazer com que a mudança aconteça. Fazendo um último paralelo, eu li certa vez que áreas de inovação e empresas já com legado era como um esquilo muito rápido em cima dos ombros de um grande elefante. Então você tinha um elemento muito rápido, capaz de correr muito, mas a velocidade dele efetiva era a velocidade do elefante no qual ele estava em cima das costas. É um pouco do que acontece. Então a gente não pode ter o esquilo e o elefante, mas um elemento só combinado. E é dessa transição, dessa composição de um ambiente inovador, que conversa também com eficiência operacional. Eu vou resgatar um exemplo que eu acho que todo mundo já viu em uma empresa tradicional. Isso não acontece só na empresa tradicional, né? Mas como falar de inovação sem falar de cultura, né? Eu me lembro muito bem no início da minha carreira, quando eu entrei no departamento administrativo de uma grande multinacional americana, das pessoas comentando sobre, por exemplo, fulano de tal me mandou tal e-mail. Deixa eu sentar aqui e eu vou bolar uma resposta muito boa, porque eu preciso dar como se fosse um revés, né? Cara, você jogou para mim a batata quente, agora eu vou escrever de uma maneira que eu influencie toda uma cadeia e vou colocar fulano de tal em cópia para te dar um ultimato. Como inovar num ambiente assim, onde as pessoas estão competindo, onde os setores, ao invés de colaborar no bem comum, que é o cliente, a verdade é que muitos nem lembram do cliente no dia a dia, né? Porque meu papel é carimbar um documento, meu papel é fazer uma planilha de fluxo de caixa. O que o cliente tem a ver comigo? E aí, quando a gente tem esse ambiente, a gente tem... não existe um solo fértil para inovação. Então, para mim, antes de tudo, antes de falar de qualquer tipo de inovação, a chave está no que você falou. Colocar as pessoas para trabalhar em conjunto. Colocar as pessoas para trabalhar em squads. Uma área entender da outra. Né? E entender como a conexão entre elas colabora para o bem comum. Que é um bom serviço, que é um bom produto. Então, você que está ouvindo a gente aí, se você já viu um exemplo desse, acho que é comum. Agora, se ele acontece dentro da sua empresa, tem muito a se fazer dentro de cultura para que você consiga, de fato, inovar. E não adianta queimar dinheiro com inovação, trazer gente de fora se as suas pessoas não se conversam. É porque começa a inovação no básico, que é o quê? Vamos juntar a equipe aqui, vamos desenhar a solução junto, nem mexer no bolso, vamos ver como é que funciona, vamos fazer um projeto de melhoria, um projeto de ideação. Como fazer isso se as pessoas nem se conversam, se elas se odeiam? Exatamente. É um ponto fundamental. Cultura. Cultura só é desenvolvida com prática. Primeiro tem que estar muito claro qual é a cultura e a prática vai fazer com que a cultura seja desenvolvida. Então não adianta escutar 100 podcasts, ler 100 papers, olhar 10 e-books, se a gente não estiver disposto a praticar. E a gente pratica pelo começo. É como alguém que vai começar a ir para a academia. Eu não vou 7 vezes por semana na academia. Você não vai ficar, colocar a maior carga possível ali no equipamento. Você vai começar. Você vai simplesmente começar para que a cultura, para que aquilo seja enxertado no dia a dia. Não podemos ficar acomodados com o que está acontecendo. Então o mundo está mexido, a gente não tem mais certeza de nada. Aquilo que parecia certo, daqui um pouco muda, né? Ali se remonta de ponta cabeça e a gente não sabe mais para onde o mundo está indo. Então é muito necessário, primeiro, a gente saber quem nós somos. Falamos de propósito, né, Renato? Quem nós somos e como é que a gente gera valor para o mercado e para as pessoas. A partir disso, existe a questão do Product Market Fit. Aquilo que eu faço tem fit com as necessidades do mercado, eu tenho que constantemente melhorar. E aí eu vou olhar tanto para resultado e eficiência, quanto
para a inovação, enxertando isso no nosso dia a dia. E aí, fazendo esse gancho, Renato, a gente tem uma pesquisa aí interessantíssima sobre para onde a inovação está indo, foi feita ali pela Inventa, junto com a Fundação Dom Cabral, com o Cubo e outros órgãos aí de igual renome, e eles traçaram uma perspectiva de 2023 para cá, 2025, qual que é a grande tendência nas empresas, da pequena até a grande, sobre a questão de inovação. Estava vindo numa abordagem, o vetor estava direcionado ali para algumas questões específicas e a gente começou a perceber, com toda essa questão de mercado e economia, as empresas estão pensando em inovação de maneira diferente, olhando com muito mais cuidado. Então, não é que estamos voltando para trás, não é que as empresas estão querendo deixar de inovar, mas elas estão sendo cada vez mais criteriosas. Tá? Eu acho que um grande exemplo é a questão do infoproduto que a gente viveu há 5, 10 anos atrás. Todo mundo começou a fazer infoproduto, todo mundo começou a comprar e consumir, mas a gente começou a perceber, e são dados estatísticos mundiais, que apenas 7, 10% das pessoas concluem os cursos, a formação em infoprodutos. Isso fez a gente entender que o quê? É muito produto para pouca aderência. Então as pessoas precisam de muito mais acompanhamento, ou seja, prática, aterrizar. Não adianta volume sem consistência. Pouco compromisso com a evolução do cliente, né? Então é fácil a gente gravar um treinamento e mandar o cliente assiste aí. E aí, trazendo para o nosso mundo de parcerias. Tem evitado falar consultoria. Por quê? Porque a consultoria foi banalizada. Acho que é um ponto também para falar, poxa, inovação, o que vocês estão fazendo para inovar aí dentro do modelo de negócio de vocês? A gente se autodenomina como parceiros de negócio. É o BOP, Business Operating Partner. Falei certo, exatamente, né, Thiago? Business Operating Partner. Por quê? É um conceito de mão na massa. Eu tive a oportunidade de trabalhar com gente que veio da McKinsey. McKinsey é uma das grandes consultorias do mundo, a maior, na verdade. E tinha um cuidado muito especial dessas pessoas inteligentíssimas, né? E que eu aprendi muito. Mas dava para entender o modus operandi dessa grande consultoria. E é o quê? Entregar um belo de um diagnóstico, né? Bonito, de mais de 100 páginas, falando tudo o que você precisa melhorar, mas eventualmente na hora de executar, tem ajuda? Tem, mas é uma ajuda incipiente. É uma ajuda que, poxa, estou te ajudando aqui, mas já estou indo para outro cliente. E o que a gente se propõe a fazer aqui na Concept, como negócio? Dar o caminho, mas caminhar em conjunto. Acho que isso faz toda a diferença. A cogestão. Isso aí, por quê? Né? Exato. Por que a gente faz isso? Porque a gente é bonzinho? E a gente... Poxa, como que a gente chegou nisso? Primeiro, Product Market Fit, como o Thiago disse. Não há espaço mais nesse mercado que a gente tem visto para consultor de PPT. Para o consultor que só dá o caminho e toma um café e vai embora. É preciso executar junto. E aí tem aquela frase que, inclusive, o Anderson Palma falou esses dias, né, Thiago? Todo respeito aos professores, aqui eu estou falando para aquela classe que tem o braço curto, né? Quem não sabe executar, ensina. Então, a gente vê muito isso na própria escola. Curso de engenharia, por exemplo. Quantos professores estão dando aula há 20 anos com aquela página amarela, né, Thiago? Vimos demais. E, poxa, a gente, quando é mais novo, admira, fala, nossa, uau, esse cara manja muito. Mas ele está 20 anos dando a mesma aula. E aí você ali sendo preparado para o problema real, que é o problema do campo. Então a gente está preparado e a gente vai para o campo atuar com o cliente. E é isso que você tem que pensar também. Como você pode inovar? O que o mercado precisa? O que o seu cliente precisa? A gente pensou nisso e mudamos a abordagem, né? Na verdade, a Concept já nasceu com esse viés. E você? O que você tem feito? Você tem ouvido o seu cliente? Você tem conversado com ele? Você tem entendido o que o concorrente está fazendo? Você tem olhado para fora? Olhado para dentro? São algumas perspectivas que a gente precisa entender para conseguir mover o ponteiro e aterrissar, né, Thiago? E é muito fácil a gente, mais uma vez, ficar abraçando árvore e querer sonhar em mudar o mundo. Exatamente. Mas e aí, o que a gente vai fazer hoje de manhã? O que a gente vai fazer hoje à tarde? O que a gente vai fazer amanhã? Perfeito, Renato.
Quando eu comecei a estudar inovação, a gente tem a cabeça de indústria, de engenharia, de métodos clássicos, legados e que servem demais. A gente vai fazendo relações, né? A cabeça do engenheiro, do homem de negócio, é muito de fazer relações, parâmetro. E eu percebi que muito da inovação tinha uma correspondência nos programas de melhoria, que era olhar para problemas reais, elencar esses problemas, como você disse, ali olhando para uma matriz de esforço-impacto, colaborar entre pessoas com diferentes approaches, com diferentes conhecimentos de diferentes áreas, traçar um plano para poder executar tudo aquilo, um plano de ação, que poderia ser até num molde ágil, no modelo ágil, é o que a gente tem incorporado. E ali eu percebi que o fomento para a inovação já estava ali. E aí quando você vai para a inovação e descola demais, né, especialmente a inovação dentro de empresas tradicionais, descola demais dessa realidade, ela não consegue penetrar, ela não consegue conectar a cultura daquela empresa. Então, o primeiro passo é, se eu não estou usando todo o capital que eu tenho, toda a minha massa intelectual de pessoas, de recursos, para poder colaborar e resolver problemas reais do agora, quando a gente fala de horizontes de tempo aqui, horizonte de tempo 1, 2 e 3, H1 seria muito eficiência, ser melhor naquilo que eu faço, ser o melhor naquilo que eu já faço, melhorando tudo que eu já faço. Se eu não consigo imprimir esses pontos básicos de colaboração, resolver problemas reais, usar método, agilidade, rituais de gestão, as pessoas certas no lugar certo para resolver os problemas do agora, que são triviais, são muito claros. Imagine se eu vou conseguir endereçar soluções para um mundo tão fluido como a gente olha o futuro aí das empresas que encaram os negócios de forma ampla. Então é necessário começar pelo básico. Começando pelo básico, a gente tem condição de gerar cultura, gerar insumo, gerar fundamento para que a gente dê os próximos passos. E aí sim vem de cima para baixo, com a liderança, a alta liderança comprada nesse tipo de mentalidade e não se entendendo como oráculo, não se colocando numa posição de ter todas as respostas. A gente tem sim os desafios e os anseios de mercado, que a gente traz para a equipe ajudar a resolver. E muitas vezes a solução vai vir no lugar que a gente menos espera, que as pessoas estarão preparadas para poder fazer tudo isso acontecer. Perfeito. Eu acho que vale a pena, Thiago, a gente passar ali por esse relatório, né, que a Inventa fez, inclusive parabenizar o pessoal que fez esse estudo, tá muito legal mesmo, a gente conseguiu tirar ótimos insumos para entender, né, o que o mercado está fazendo em relação à inovação. Essa mudança que a gente tem dito sobre o que era a inovação antes, alguns anos atrás, e o que tem sido hoje. Para você poder se comparar e entender se você está no caminho certo ou se você precisa mudar a direção quando a gente pensa em inovação. O que você acha? Vamos lá. Vou começar com esse bate-bola aí. Vamos olhar para onde aí o mercado está focando nesse ano, principalmente quando a gente fala de inovação. Acho que tem alguns dados interessantes. Ótimo. Acho que aqui, ó, um primeiro ponto, você quer puxar a abordagem? Pode puxar, a gente vai comentando. Tá com dados legal, aí. Bacana. Então, existem vários componentes, cerca de 10 elementos, onde a inovação tem sido utilizada no dia a dia das empresas, embora os ajustes estão acontecendo. Os 3 principais pilares onde as empresas estão focando hoje é eficiência, com 64% dos respondentes. Quem respondeu aí foi de pequenas a grandes empresas, cada um deu uma nota do maior para o menor, 3 notas eles poderiam dar, onde mais eles estavam focando, e aí onde pontuou mais. Eficiência, em primeiro lugar, 64%, crescimento, 45%, e em terceiro lugar, diversificação. Diversificação de mercado, diversificação de portfólio. Então, veja, Renato, que a gente tinha, em relação a 2023, um crescimento em primeiro lugar. E aí a gente teve uma dança das cadeiras, saindo de crescimento vindo para segundo lugar e entrando primeiro eficiência. E aí, cara, é muito interessante quando a gente olha dados relacionados à inteligência artificial, a gente vai ver que a esmagadora maioria da aplicação de inteligência artificial está ligada à eficiência de operações, eficiência industrial, eficiência comercial, marketing, onde quer que a gente pense em estruturas legadas, AI também está ligado à eficiência. Então, acho que já tem uma correspondência muito interessante, Renato, e vale esse gancho
de como a gente está percebendo a própria inteligência artificial auxiliando nessa questão de inovação, de melhorar aquilo que a gente já estava fazendo. Vamos trazer, acho que talvez, o contexto de uma consultoria. Você já citou isso diversas vezes, falou isso até nesse podcast. Você pega uma grande corporação como a McKinsey, ele tem um repositório de informações muito grande. Há 10 anos atrás, há 20 anos atrás, talvez só eles, por passarem por todos os setores, tinham essas informações dentro de casa. E aí, essa informação tinha muito peso para o mercado. Quais são as tendências? Quais são as melhores práticas? Hoje, a informação está aberta para todo mundo consultar. O problema não é a informação, é a execução. E aí, a gente tem um movimento de quem tinha informação para quem aterriza a informação para prática e resultado. E um comentário, Thiago, sobre esse ponto. É que o modelo de negócio dessas grandes empresas era recrutar pessoas com pouca experiência, né, rapazes e moças muito inteligentes, aqui não tem como falar que não, mas com pouca experiência. Então você tinha ali uma estrutura de um gerente de projeto, que é o cara que de fato já tocou muitas iniciativas de melhoria, e a base da equipe eram pessoas júniores. E onde que estava o ganho? Buscar essa informação que você falou. Então tem ali um diretório de projetos desde 1900 e Guaraná com rolha, e, poxa, eu consigo com essas informações, por exemplo, com a McKinsey, tem acesso a um projeto que aconteceu ali na Inglaterra em 1935, correlacionar com o desafio que eu tenho hoje e ofertar uma solução para o cliente. Onde que entra IA nisso, Thiago? A gente não precisa mais de um garoto ficar ali buscando a informação dentro de um grande sistema que era limitado. A gente tem a inteligência artificial acessando vários documentos, praticamente tudo que está exposto hoje na internet ela pode acessar, ela traduz aquelas informações, dá um roadmap para você. Então, o que passa a ser o diferencial para essas empresas? Quem de fato conhece o caminho para resolver o problema e quem pega na mão do cliente para fazer, certo? É o que a gente se propõe a fazer aqui. Então, existe sim uma necessidade desses negócios mudarem completamente a visão de valor. A informação já não é mais um diferencial, eu tenho acesso à informação. Então, o que eu quero de você como cliente? Quero que você execute, quero que você entregue valor real. Exatamente. Então, esse é um dos pontos que mudou para o nosso modelo de negócio. Imaginando aí para o modelo de negócio do nosso ouvinte, né, Thiago? Vamos supor que a gente está falando de uma empresa uma empresa de fabricação de algum tipo de equipamento e eu tenho ali o meu back-office, né? Uma área administrativa, tenho uma área do RH, faço pagamentos, faço recebimentos, faço ali controles. Eu tenho muita oportunidade de automação. Nós conseguimos enxergar a automação pela IA para essas atividades que são simples. Então, onde tem oportunidade na mesa aí para você? E aí, olhando para os profissionais também, né, Thiago? Não tem espaço mais para aquele cara que não pensa. Aquele cara que só executa, aquele cara que pega o papel, carimba, lança o PDF na pasta XPTO. Pô, tem mais espaço para isso. Então, é algo que está acontecendo, que está mexendo no mercado. E aí eu ouso dizer, Thiago, que isso fala muito de respeito pela inteligência do ser humano. Total. A gente tem essa massa cinzenta que é capaz de fazer o homem ir à lua, e aí você tem pessoas que estão no dia a dia carimbando um papel, sendo muito mal remuneradas por isso. E aí entra também outros desafios que a gente pode discutir, questões filosóficas, inclusive sociais, né, Thiago, sobre, poxa, mas essa pessoa não foi preparada para fazer uma conta de uma equação de segundo grau. Imagina fazer análise usando inteligência artificial. Aí a gente parte do trabalho de base e educação. Exatamente. São os problemas do agora e do futuro, né, Renato? Nós vamos nos deparar com isso o tempo todo. Exato. Mas você como empresário, você como dono de empresa, dono do seu negócio, gerente da sua área, vamos pensar no seu problema. É um problema que a gente pode discutir, questões filosóficas, mas qual é o nosso poder de atuação nisso, Thiago? Eu não tenho nenhum. O poder de atuação no governo, por exemplo, começar a ensinar IA na escola. Consigo atuar nisso. Onde está o meu campo de atuação? Mudar
melhorar continuamente o meu trabalho do dia a dia aqui na Concept. Isso está no meu campo. Então, acho que essa provocação que a gente tem feito e você deveria se fazer o tempo todo também. Exatamente, Renato. A gente já falou em outros episódios, questão trazida pelo Harari, que é um grande historiador israelense, e ele, no livro Sapiens, ele fala de uma revolução cognitiva. Fala que a gente está diante desse evento. E olha que esse livro foi escrito há uns, 7, 8 anos atrás. A gente não tinha inteligência artificial. Botar fé, né? E a gente não tinha inteligência artificial como a gente tem hoje. Então, dá para acreditar nisso sim. A capacidade cognitiva é privilegiada. Teremos problemas inerentes a isso. Toda e qualquer intervenção humana na natureza gera problemas. A gente tem que gerar muito mais benefícios e buscar estancar esses problemas. Mas a questão é que o cognitivo vem sendo privilegiado. Aquilo que eventualmente os gregos sonharam, hoje é factível de se fazer. Então, olhando para uma esfera de negócios, que no final do dia gerar valor e gerar resultado, né, porque ninguém é ONG quando a gente fala de negócios, é imperativo, é compulsório, não dá para ficar para trás. E a gente não está fazendo nada de errado no sentido de melhorar. Pode melhorar, a gente deve melhorar, e sim, como uma liderança, pensar na contrapartida daqueles menos favorecidos. Então, cada um pode contribuir à sua maneira, ficar de fora de maneira alguma. Se você é um executivo de negócio, um dono de empresa, e não tem, por exemplo, programas de melhoria, um modelo de gestão no qual você consegue desenhar a estratégia, aterrissar para o dia a dia com flexibilidade, colaboração, com rituais de gestão bem desenvolvidos, com métricas muito claras, com inteligência artificial tratando informação e acelerando processos. Se você não tem esse básico, desse básico que a gente está falando, você deve começar a se preocupar. E mais do que se preocupar, começar a se mexer. É por isso que a gente está aqui falando desses temas. Não é para assustar ninguém. Pelo contrário, não é ciência de foguete, mas é necessário que a gente comece a enxertar isso no dia a dia e combinar aquilo que é clássico com aquilo que é inovador. E é para onde o mercado está indo. É exatamente o que a gente está falando dessa pesquisa, desse momento. A inovação não vai parar, as empresas que vão crescer, que vão ter margem, que vão ter capital, geração de caixa, são aquelas que continuam inovando, mas inovando, resolvendo problemas reais. A começar na inovação dentro de casa, eficiência dentro de casa, eficiência para fora, para o cliente. Thiago, eu entrego projetos, eu entrego equipamentos, eu entrego serviços. Cara, quais são os pontos de contato que você tem com o seu cliente? Qual é a jornada do seu cliente? É uma das preocupações aqui, é um dos pontos altos aqui desse relatório. Qual que é a jornada do teu cliente? Quais são os pontos de contato que ele tem contigo, desde a entrada ali no comercial até o pós-venda, passando por todo o processo, entrega, a questão do comissionamento, turnkey. Quais são os pontos de contato? Eles estão mapeados? Eles são digitais? Eu tenho indicadores? O cliente consegue me dar feedbacks online, em tempo real, sobre o que está acontecendo? Então, você tem diversos insumos daquilo que você já entrega. E de onde vai vir a inovação, Renato? A inovação vai vir do próprio cliente, que vai te nutrir com o que ele tem de problema para resolver, para onde ele está olhando, quais são as perspectivas futuras, quais são as tendências, e aí onde é que o executivo vai trabalhar, o dono de empresa, quem está liderando a companhia, vai se antecipar, olhar para essas questões que estão orientando o futuro e aterrissar para o dia a dia da companhia, e aí com método, com agilidade, processos claros, isso não fica difícil de aterrissar. Então, a gente está falando de fazer o básico aqui. E aí, Renato, dando uma contrapartida sobre as grandes preocupações dos principais executivos que foram entrevistados, vamos enumerar algumas aqui na questão de inovação. Né? O que tem se falado, o que tem sido motivo de preocupação? Pressão no curto prazo, resultados. E quando a gente fala de pressão de curto prazo para resultado, o caminho é o caminho da melhoria. Só que é uma melhoria potencializada, pessoal. A melhoria, vamos falar, Renato, do Kaizen de décadas atrás, muito bacana, mas talvez não tivesse o pace que a gente pode ter hoje. A batida que a gente pode ter hoje, aquele punch, né, que é fazer a coisa acontecer, a celeridade. E aí, o que a gente pode combinar? Acho que você pode falar um pouco disso, Renato. Imprimir metodologia ágil em problemas reais, colaborando e fazendo com que isso esteja dentro de uma diretriz estratégica da companhia. A gente estava vendo isso no cliente esses dias, não foi? Olhando para diretrizes estratégicas táticas, orientando para 3 meses quais são as principais alavancas que ele vai arrumar com metodologia ágil para dar a batida do tambor do dia a dia. Perfeito, foco. O ponto é foco e velocidade. O gerente Thiago, que ele falava muito
Velocidade. Por quê? Quando você está falando de projetos de melhoria, existe muito uma tendência de construir um plano muito bonito e ele não sai do papel. Ele fica ali, um plano legal, poxa, legal, apresentei, mas e o resultado de fato? Então, quando a gente fala de Kaizen, que é a mentalidade, que nasce da mentalidade de melhorar continuamente, a gente diferencia o que é essa mentalidade de um evento Kaizen. E não importa o nome, mas no contexto, o evento Kaizen deveria ser algo rápido também. Mas a gente vai aculturando o trabalho ali, a filosofia, e meio que vai no estilo brasileiro muitas vezes. Só que hoje não dá mais para jogar esse jogo. E aí as metodologias ágeis, elas estão aí para ajudar a gente nisso. E quando eu falo de metodologia ágil, Thiago, eu estou falando dos rituais de gestão do ágil. Então, por exemplo, vamos falar de um projeto que a gente toque gestão ágil. A gente, toda segunda-feira, fala o que a gente tem para fazer na semana, com as pessoas, o que precisa ser entregue na semana, faz alguns touch points ao longo da semana, né? E na sexta-feira a gente faz uma retrospectiva, por exemplo, perguntando, ali já gerando aquela necessidade de melhorar continuamente, o que a gente precisa melhorar naquele ciclo. É um ciclo de aprendizado muito mais rápido, está indo bem para a equipe ter esse feedback rapidamente, traz o cliente para dentro também para falar, poxa, eu acho que vocês precisam melhorar a tal ponto. É isso, agilidade é isso, não é você trazer aquele cara que tinha muito, né, Thiago? Inclusive para quem é do mercado aí de transformação, de startup, de desenvolvimento de software, aquele cara que é o Agile Coach, né? Fica pensando o tempo todo, evangelizando. Cara, se você não tiver no dia a dia ali, junto com a operação e trazendo essa evangelização no modo raiz, que é como os cristãos faziam, né, Thiago? Que é ir de 2 em 2 e fazer em conjunto, falar em conjunto, fazer acontecer, cara, você é dispensável. E foi o que aconteceu. Houve um grande movimento, né, para essas carreiras de agilidade. E a gente viu o mercado falando, cara, você não serve para nada, você só fica fazendo daily e você move os cards, né, as prioridades ali do Kanban. Cara, isso é entregar valor. Então a agilidade serve para isso, para entregar, para aprender rápido, errar rápido e também para dar cadência e informar todos. Isso é algo que a gente tem feito nos nossos projetos e tem dado muito certo. E é algo que você pode levar para a sua entrega, o seu cliente. Você pode levar, por exemplo, estou construindo aqui um projeto, por que não trazer o cliente para entregar pequenos insumos, que a gente pode chamar de MVP, né, Thiago? Mínimo produto viável, o mínimo em inglês é o MVP, justamente porque é o produto que a gente pode entregar um incremento. Então, vamos supor que você tem que entregar um projeto de engenharia. Por que não trazer o cliente para ver o seu projeto, ao invés de esperar 2 meses, o projeto acabar e ele falar, cara, refaz 50%. Quanto tempo não foi perdido, quanto dinheiro não foi perdido, e trazendo para a sua realidade. O que isso significa? Talvez numa máquina e equipamento, por exemplo. Leva 3 meses para executar e chega no final você entrega, não fez um projeto trazendo o cliente para perto, ele fala, putz, era bem isso que eu queria. Volta o produto lá para fazer o retrabalho, né? Que é um dos desperdícios que a gente vê muito. Acho que é isso, Thiago, é traduzir o que o ágil, o pensamento ágil pode entregar para a gente no dia a dia. E é uma reação em cadeia, né? Você falando sobre exemplos, me veio à mente, o que a gente muito vê. Na maioria das vezes, a gente, como uma empresa conservadora, ela só responde, muitas vezes passivamente, ela só reage àquilo que o mercado demanda dela. Ela recebe um caderno de encargos, uma RFI, uma RFP, e aí ela responde aquele caderno de encargos somente, compete. Quando chegou a RFQ, ou o caderno de encargos, por exemplo, numa competição, de um leilão, você já tem algo muito bem delineado, um escopo delineado. Alguém já queimou tutano, massa cefálica, para desenhar aquele conjunto inicial, e você de largada já perdeu margem. O oceano já ficou vermelho. Quando você vai lá se relacionar, é um processo de vendas B2B, tá, pessoal? Que a gente acredita, é relacional. Usa tecnologia para potencializar,
KPIs para poder orientar, rituais de gestão para dar batida, mas o relacionamento, interesse genuíno e a mentalidade de problem solver, solucionador de problema, para estar dentro do cliente enquanto executivo de negócio ou como diretoria mesmo, na alta cúpula do cliente para entender as reais dores dele, as reais necessidades, a visão de futuro. Quando você conecta isso, conecta os stakeholders envolvidos, você começa a ter massa de informação para ajudar a compor solução. Quando você começa a ajudar a compor solução, entra a inovação, porque você vai lançar mão de novas práticas de agilidade, de MVP, como o Renato falou, para modelar aquilo que nem está pronto ainda. Se você já está nesse jogo, você já largou na frente de todo mundo, você consegue trabalhar com melhor margem, às vezes você vai ser o escolhido para fazer largada, que é um desafio que ninguém mais vai topar, ou se abrir concorrência, você já está na frente porque você ajudou a compor a solução inicial. Como é que as coisas estão amarradas e eu consigo inovar lá na ponta, já no começo? Opa, como é que eu aterriço o meu time de desenvolvimento, o meu time de operações, o meu time de entrega, o meu time de pós-venda, está tudo conectado. A inovação já está acontecendo aqui. Aqui eu estou conectando os meus sensores ao mercado efetivamente. E aí a tecnologia ajuda a potencializar. Eu não preciso somente estar fisicamente lá para entender. E eu não preciso depender só da voz daquele cliente. Eu posso olhar para o mercado de forma global. Eu posso enxergar como outros setores estão fazendo e melhorando e embutir aqui testes dentro do meu ambiente. Olha quanta coisa legal dá para fazer. Então é necessário o quê? Disposição, começar pelo básico. E aí, falando de mais 2 desafios, Renato, a preocupação dos executivos quanto à inovação é o orçamento e tempo. A gente acabou de falar disso. Não tem orçamento, não há tempo para poder jogar dinheiro fora. Então, a gente tem que trabalhar em práticas que deem ROI. Novamente, voltamos para a gestão clássica, que é conectar aquilo que temos de iniciativa com planejamento orçamentário. Temos de iniciativa com uma perspectiva, uma projeção de retorno do investimento, entregas incrementais que mostram que o investimento está sendo alocado da maneira certa. E aí, um elemento muito importante, Renato, que para mim faz muito sentido, é a gente estar conectado no momento de maturidade da empresa às suas diretrizes, especialmente do ano. O que orienta o ano daquela empresa? É um ano de eficiência? Eu vou desdobrar objetivos para as áreas focadas em eficiência, que podem ser combinadas entre setores. Aquilo vai me permitir, por exemplo, tocar projetos de melhoria conectados às diretrizes estratégicas e táticas. Ou seja, eu não vou fazer nada fora daquilo que é a orientação estratégica da companhia. Ou seja, eu não vou refutar programas que estão alinhados às diretrizes que eu tracei para aquele setor. Então, eu preciso olhar para a eficiência de equipamentos, a eficiência da minha operação, da eficiência da minha área de serviço. Então, em toda e qualquer iniciativa de melhoria que pode gerar real impacto nesse indicador aqui, nesse objetivo, a gente vai fazer o time rodar. Só que o time vai ter tempo para entregar, rituais de gestão, indicadores, vai ter um orçamento. A gente amarra as diferentes competências da empresa para que a agenda aconteça. E aí, conforme a maturidade da empresa vai ganhando corpo, especialmente nas cadeiras executivas, a gente vai trazendo novos problemas, novas oportunidades mais voltadas ao futuro do mercado para poder conduzir isso aqui no dia a dia com a mesma metodologia. É um pouco aí do que a gente tem enxergado. Bom. Falando do vendas, do setor de vendas, você tem mais experiência na sua carreira antes da Concept, mais do que eu lembro você falando do próprio exemplo. A desconexão entre um setor e outro. E aí você tem a manufatura querendo entregar algo talvez muito melhor do que o cliente precisa. Isso é nobre, mas quanto está custando eventualmente você fazer muito além do que o cliente está pedindo? Ele está pedindo, por exemplo, produto 10 mais ou menos 1/10. Você está querendo entregar, porque você acredita muito no seu produto é muito bom, 10 mais ou menos milésimo. Isso é um desperdício. Exato. É um excesso de processamento. E aí o vendedor está lá na ponta, poxa, eu preciso entregar. E aí o cara da manufatura fala, cara, fica quietinho aí que quem entende de eu. Desconexão. E aí quem perde? O cliente. Por quê? O cliente não queria receber o 10 mais ou menos 001. Ele queria receber no tempo adequado, no custo adequado. Ele não recebeu. E aí você tem ali um conflito interno, vai respingar no cliente. Então, quando a gente fala de agilidade, de trabalho em squads, de trabalhar a inovação, é muito nisso. Colocar as pessoas para pensar em ponto. Olhar sobre o viés do cliente, trazer ele para dentro. Eu acho que é um ponto que a gente tem
abordado bastante no Vendas 4.0, nosso produto para a área comercial, que está dentro ali do Gestão Lean 4.0, que fala sobre estratégia, sobre trabalhos em squads, sobre liderança. Acho que é até interessante a gente, você que está ouvindo agora a gente aí, vai no nosso site, você pode achar os links do Instagram. Tem um pouquinho mais dos nossos produtos, tem ali consultoria, aba consultoria, o Gestão Lean 4.0, que é um produto 360. Tem o Vendas 4.0, que é um pacote que vem de dentro do Gestão Lean, fala exclusivamente sobre o comercial. Exatamente. Acho que é importante a gente, não é querendo fazer o jabá aqui, mas já dando caminho. Por quê, Thiago? O que eu vejo, me preocupo, é genuíno. Tem muito picareta voltando ao modelo de consultoria, vendendo algo que a pessoa não sabe, nunca fez, nunca entregou. Então, nesse caminho, inovação, nesse caminho de pontos para o futuro, você precisa estar acompanhado de gente boa. Gente boa não necessariamente é conceito. Exato. Gente boa pode ser uma pessoa que você vai contratar, Exatamente. mas você precisa saber contratar. Exato. É uma pessoa que você vai trazer de fora. Se você trouxer alguém que não se integre ao time, você pode ter um grande problema. E aí vem a nossa preocupação mais uma vez, né, Thiago? Quando a gente fala que somos executor. É co-gestor. Então, o nosso principal desafio ao entrar num cliente é ganhar o seu gestor, o cara que está tocando a operação, é parceiro dele, para que a entrega aconteça. Mais uma vez, porque vocês são bonzinhos, a gente quer entregar valor para o nosso cliente. Entregar valor passa por entender de pessoas, conectar com as pessoas, não ser esse corpo estranho. É o que acontece muitas vezes quando faz uma consultoria tradicional para dentro de casa. Isso é bem cirúrgico, Renato, e eu acho que me veio alguns pontos interessantes aqui sobre a questão da inovação, embora não seja a inovação na ponta, mas de como trabalhar o que é básico, back to begin ali, as bases. Essa questão de pessoas, você comentou, para ser um time bom, e aí independente se são agentes externos ou internos, sem aglutinação desse time, sem políticas de remuneração, de compensação muito bem ajustadas, você não vai inovar nunca, meu irmão. Você não vai estar conectado a levar o melhor para o mercado nunca, porque você não consegue vender nem para o seu time interno, você não consegue nem desenvolver um time forte que consiga jogar o jogo sem depender de você. Então, se você não está jogando como um técnico, como um coach, seu time joga por você e eles lutam por você, não porque você é o cara, mas porque você criou um ecossistema que abraça esse time e dá liberdade para jogar, trazendo gente capacitada para as cadeiras, sabendo como trazer, sabendo como manter, sabendo como desenvolver. A gente, novamente, ninguém é ONG aqui. Aqui é uma balança de compensação. Se tiver desequilíbrio em alguma das partes, por exemplo, você é um cara muito bom, oferece todos os recursos, se a pessoa não é boa, compensou, o cara vai embora, você vai ter que demitir. O contrário também é válido. Você não tem um ambiente favorável, você tem um cara muito fera, ou pessoas muito feras, elas não vão ficar, ela vai para um ambiente fértil, um ambiente que ela possa crescer. E sem pessoas, sem time, você não vai sair da vala comum. Então, inovação começa muito aqui também. E por que inovar? Porque eu tenho que ser relevante no meu mercado, ponto. Pegando um último gráfico aqui, Renato, a última curva aqui, tem uma bem interessante, da Inventa, na página lá 84, que ele fala sobre percepção de valor na inovação. E aí existe nesse diagrama, o eixo X considera importante, no eixo Y utiliza. Então, o que considera importante utiliza, que é o que a gente quer, é o quadrante de cima, o número 4. Os principais componentes aqui, que existe a percepção de valor e utilização. As empresas estão olhando para priorizar os esforços de inovação em prol dos ganhos de eficiência no core business. Aquilo que eu já sei fazer é H1 e H2 aqui, horizonte de tempo. H1, eficiência pura. H2, projetos que estão engavetados. H3 é o segundo momento, que é inovação incremental ou disruptiva. Segundo elemento, promover maior engajamento da liderança no esforço inovativo. Como é que a gente faz isso? Tudo a ver com o que a gente acabou de falar. Como é que a gente faz isso? Insere isso na estratégia. Coloca nas diretrizes. Colocou nas diretrizes, o cara vai ser obrigado a entregar, não porque você está forçando, mas porque ele entendeu o que a empresa está priorizando. Definir uma estratégia de inovação clara, bem alinhada com a liderança. Novamente, nossas pessoas. Colaborador bom
Você contratou bem, esse cara vai querer desafio. Entenda isso. Ah, mas é porque está associado ao bônus. Também, né, Thiago? Mas não é somente por isso. É um conjunto de soluções. Parte do que a gente fala ali de gestor jogar junto, ele se sentir desafiado. Porque no final do dia, Thiago, todo mundo quer fazer um bom trabalho. Salvo as exceções. Quem tem brilho, né, Renato? Quem tem brilho, se você escolhe bem, vai ser pessoas com brilho. Exato. Então, se você escolheu bem e você dá o desafio adequado para aquele cara, ponto, você tem tudo que você precisa. Mas se você subutiliza os seus talentos, se você microgerencia, se você não dá espaço para esse cara trabalhar, ele vai ficando cada vez mais, né, a flor que deveria desabrochar, ela vai ficando mais miúda ali até morrer. E por isso que a gente vê muita gente talentosa que vai fazer o 8-5, o 8-6. Por quê? Porque já não acredita mais e está procurando emprego eventualmente. Thiago? Então o jogo tem que ser ganha-ganha. É isso que a gente acredita e é o que funciona. Não adianta. Não tem espaço para inovar se você não tiver um time bom e que se sente desafiado. Esse é o caminho. Eu acho que a gente vai caminhando aqui para o final. Acho que tem espaço para falar mais umas 2 horas sobre o tema. Tem bastante. Mas se a gente puder fechar inovação além do que é hype, fora do que é hype, inovação 2025. Quais são as suas considerações finais, Renato? Cara, para mim, inovação é melhorar continuamente o que você faz bem, que já é muito bom. Uma frase que eu gosto muito, Thiago, que é do Churchill. Melhorar é mudar. Ser perfeito é mudar constantemente para melhor. Então, para mim, a inovação, ela é, como a gente falou aqui, é fazer melhor o que eu faço de muito bom já. Cara, eu tenho um produto aqui, ouvo muitos clientes, né, Thiago? Não desacreditando o que eles acreditam. Tem espaço também para essa inovação disruptiva. Eu sou fabricante de peças de borracha e eu vou fazer um produto próprio. Sei lá, fazer um brinquedo ou algo muito diferente do que eu já faço hoje. Tem espaço, mas você precisa trabalhar muito bem eficiente hoje para que você consiga manter a máquina rodando. Faça alguns testes. É isso que eu acredito, Thiago. Fazer muito bem o que a gente faz hoje, tá rodeado de gente boa. Cara, gente boa vai inovar, gente incomodada. Todo mundo precisa ser incomodada nesse sentido de, poxa, quero mais, quero fazer diferente. Não. Mas se você tiver uma liderança forte, pensa desse jeito em sua maioria, metade do caminho tá garantido. Eles engajados com a mudança e fazer melhor todo dia. E aí esses caras vão fazer essa roda girar, traduzindo isso para o cara que está ali na ponta, o cara que é um soldador, por exemplo. Como é que eu vou desafiar esse cara? Cara, você vai fazer um projetinho de melhoria aqui, um projetinho Kaizen. E antes a gente fazia essa solda em 10 minutos, agora a gente conseguiu reduzir para 7 minutos. Parabéns para você por isso e você vai ser reconhecido. E, mais uma vez, não é sobre dinheiro. Então, para mim, é isso, Thiago. É fazer melhor. Isso não tem como ser feito se não for com um time bom. Bom, Renato, muito bom. Para mim, reforça muito aquilo que a gente já vem pensando há um tempo, complementando, né? Meu bastante categórico, com essa visão de aprimoramento de pessoas. Muito sobre o modelo de gestão moderna. A gente tem estudado isso há muito tempo, pelo menos aí uns 6, 7 anos estudando sobre isso. Como o mercado estava olhando muito, como você disse, para os agilistas, para a inovação disruptiva, e a gente um pouco reticente, acreditando nas boas práticas, mas não querendo largar as boas práticas do legado, do clássico. Aí quando a gente olhava só para o clássico, era gente só apaixonada muitas vezes por enxugar gelo. Opa! Um mundo entre esses dois extremos, né? E é sempre assim, né, cara? É sempre assim, né? Não é nos extremos, é no equilíbrio das coisas que a gente vai encontrar o sucesso. Estreia. A gente ter o clássico e o inovador, o clássico e o ágil, a conexão com as reais necessidades do cliente, tecnologias emergentes, inteligência artificial, potencializando aquilo que a gente é, e a gente vai se tornar disruptivo uma vez que a gente fizer a lição de casa. Isso a gente não consegue em lugar algum. Sem um modelo de gestão moderno, você pode trazer até pessoas boas, mas vai ser como o Real Madrid
da época do Ronaldo, do Beckham, do Roberto Carlos. Era um baita time de estrelas, mas também não aterrissava nada. Não ganhou nada de relevante. Então é fundamental você saber como consolidar isso em um modelo de gestão moderno. Parte da premissa da ambidestria é fundamental. E estar conectado, pensando em resolver problemas reais das áreas de negócio. Essa borboleta não é a ideia aqui. É eficiência pura, é resultado puro. Então esse é o recado que eu queria deixar também, Renato. Quero te agradecer pela rica colaboração, mais um baita podcast, sempre um prazer estar contigo aqui. Eu acho que a gente pode deixar esse material, Renato, aqui no link. Esse material super bacana, essa pesquisa, né? Deixar aqui no link, nos comentários desse episódio. E quem quiser conhecer um pouquinho mais sobre como a gente tem liderado a transformação em empresas tradicionais, a evolução e transformação de negócios tradicionais para empresas competitivas, campeãs, e vai da estratégia passando por eficiência operacional, vendas e tecnologia da transformação digital. Nossos links estão aí, pode falar com um dos nossos consultores, com o time de apoio. Vai ser um prazer bater um papo contigo, empresário executivo de uma empresa nacional. Tá bom? Forte abraço para você, Renato. Obrigado mais uma vez. Abraço. Obrigado. Abraço a todos, pessoal. Até a próxima.